Olá, a TV Folha começa agora mais um programa da série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. A nossa entrevistada de hoje é a Manuela Dávila, ela tem 36 anos, é jornalista e pré-candidata à presidência pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil. É a primeira vez que o PCdoB tem um candidato a presidente desde a redemocratização. A Manuela foi deputada federal pelo Rio Grande do Sul, foi vereadora também e exerce atualmente o mandato de deputada estadual no Rio Grande do Sul. Eu vou entrevistá-la hoje com a Thaís Bilenque, que é repórter do Caderno Poder, o caderno de política da Folha. Tudo bem, Manuela? Tudo ótimo. Prazer falar com vocês, com todos os telespectadores, internautas da TV Folha. Exato. Manuela, a primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte, você já declarou que a sua candidatura ela não vai ser uma candidatura de linha auxiliar, de nenhum candidato, etc. Agora, se a gente olha a pesquisa Datafolha, que foi publicada há 2 semanas, você tem hoje entre 2% e 3% das intenções de votos. O Guilherme Boulos também está nessa faixa, com 2%, às vezes 1%, etc. O candidato que mais tem é o Lula, que hoje está preso e há uma dúvida forte de se ele vai poder ser candidato ou não. A pergunta que eu faço é o seguinte, a esquerda não está correndo o risco de acabar não indo para um segundo turno se não tiver uma união nesse campo, já que a gente tem um centro que vai acabar convergindo, centro-direita, que vai acabar convergindo para alguma candidatura e um candidato muito forte à direita, à extrema-direita, que é o Bolsonaro, que está com 17%. Minha pergunta é, a esquerda vai desunida até o final? São várias perguntas numa, porque tu faz várias afirmações que acho que merecem destaque, né? A primeira delas é que nós temos um conjunto de candidaturas, em primeiro lugar, o primeiro colocado nas pesquisas. Depois, mesmo sem Lula, nós chegamos a somar 24 pontos na pesquisa. Então, acho que o nosso campo político tem um bom desempenho e eu acho o meu desempenho em particular para essa etapa da pré-campanha extraordinário. A segunda questão é que eu não tenho convicção, né, de que a direita se organizará em torno de uma única candidatura. Né, e, portanto, acho que eles têm bastante problema para resolverem entre eles. E a terceira é que eu discordo, acho que não existem candidaturas de centro nessa eleição. Né, porque quem é o centro? Sob qual olhar podem ser localizados como centro? Porque o debate sobre centro, esquerda e direita não é um debate de gosto, né, ou de a roupa que se quer vestir para sair naquele dia. É um debate a partir de opiniões e de projeto para o Brasil. E nesse momento, nessas eleições, as candidaturas estão situadas basicamente em 2 campos. Aqueles que defendem com variações um projeto de desenvolvimento para o Brasil, entre os quais eu me situo, e aqueles que defendem um conjunto de reformas ultraconservadoras e que, no meu entender, não nos levarão à retomada do crescimento da economia. Nesse caso, você falou em conjunto de reformas conservadoras e, no seu caso, um projeto de desenvolvimento. Né? Eu não sei se você concorda, gostaria até de uma opinião sua a respeito. Há um diagnóstico de várias correntes econômicas, etc., de que o Brasil tem um problema fiscal muito sério hoje. Tem gente que fala que o Brasil precisa de 250 a 300 bilhões por ano para estabilizar o crescimento da dívida pública. Qual seria o seu projeto inicial, se presidente, para atacar esse problema? Então, eu acho que o olhar sobre esse tema da dívida pública, ele é um olhar que mira apenas na doença, né? Digamos assim, mira apenas no tamanho da dívida e não na capacidade que o Brasil deve ter de retomar a sua capacidade de crescimento da economia. E, portanto, para nós é imprescindível pensar numa reforma tributária, né? Porque como combater o aumento da dívida pública sem debater a capacidade de arrecadar do Estado brasileiro? O problema do Brasil é que nós cobramos muitos impostos dos pobres e não cobramos nenhum imposto dos multimilionários. É até engraçado que às vezes a gente fala em taxação de grandes fortunas e a gente percebe que uma parte da classe média acredita que o seu patrimônio de classe média se enquadraria em grandes fortunas. Nós temos uma parte da população brasileira muito pequena que declaradamente recebe mais de 160 mil reais por mês. Nós temos uma outra parte da sociedade brasileira que não é tributada, né, porque faz as suas declarações a partir das empresas e os lucros e dividendos não são tributados. Então, eu acho que isso é algo estruturante, né, da retomada do crescimento da economia brasileira e da retomada da capacidade de investimento do Estado. Mas vocês já fizeram conta para saber se chega a 250, 300 bilhões essa taxação sobre grandes fortunas? Porque taxar grandes fortunas é uma coisa, a outra coisa é o tamanho do dinheiro que você precisa arrecadar, né? Nós fizemos as mesmas contas desses que dizem que nós precisamos de 250 bi para sanar as dívidas. Nós acreditamos que o Brasil precisa fazer um debate de um projeto
de desenvolvimento, que é um todo, né? Então, de um lado tem a retomada da capacidade de investimento do Estado, de outro tem a reforma do Estado para nós garantirmos que investimentos cheguem ao Brasil, de outro está qual é o papel dos bancos públicos, por exemplo, para garantir o dinamismo da economia. Então, não existe apenas o debate sobre o tamanho da dívida pública, né? O que nós temos que fazer na nossa compreensão e da minha pré-candidatura é o debate sobre qual o rumo da economia brasileira, qual é o papel do Estado nisso, como nós chegaremos a um nível de crescimento econômico que nos garanta, né, desenvolvimento, porque o crescimento da economia não necessariamente é o desenvolvimento, como nós conseguiremos garantir isso a partir de outras alterações estruturantes da economia brasileira. Candidata, hoje no Brasil, a questão do liberalismo na economia é muito mais difundido do que ele era no auge do governo Lula. Da mesma forma, a pauta mais conservadora nos costumes também está muito mais difundida e muito mais bem aceita e ecoada na sociedade brasileira, o que a situa, de certa forma, em um polo mais extremo do que o PCdoB vinha instando até essa guinada na política nacional. Como que a senhora vai fazer para conseguir dialogar com essa classe média que não entende muito bem, por exemplo, a taxação sobre grandes fortunas, ou esse grande eleitorado médio que hoje em dia está ouvindo muito mais uma questão da necessidade das reformas e essa pauta liberal que a senhora não concorda? Então, Thaís, acho que tem várias coisas interessantes na tua pergunta. Assim, há muito tempo, nós do PCdoB já nos manifestávamos, aliás, desde sempre. Em 2003, eu era da Uni ainda e nós já questionávamos a política macroeconômica adotada naquele momento pelo governo Lula. Então, nós estivemos juntos com Lula e com Dilma e em diversas ocasiões já falávamos sobre a questão dos juros, né? Lembro que naquela ocasião o José de Alencar era um grande interlocutor em defesa da indústria nacional, né? Então, nós já pontuávamos críticas que apresentamos agora. Eu não compactuo com aqueles que acham que essas posições apresentadas pelos conservadores brasileiros são posições liberais clássicas. Elas não são em nenhum sentido. Por quê? Porque não acontece em nenhuma das grandes economias capitalistas no mundo as reformas e as imposições que querem fazer com o Estado brasileiro. Por exemplo, do que a senhora... Me refiro, por exemplo, ao papel do Estado no desenvolvimento da economia. Qual é o país do mundo que prescinde da condução da economia no mundo? Estados Unidos? Com todo o seu investimento na indústria de defesa e a partir da indústria da defesa, né, o que gera isso de produção de conhecimento e de industrialização para o país, e as compras públicas como um cerco que fecha, né, o tema do papel do Estado no desenvolvimento da economia, a Coreia do Sul, qual o papel mesmo, qual o país no mundo em que o Estado liberal, a Inglaterra, a Alemanha, que não cumpre o papel na condução de um projeto nacional para esses países? Não existe. Então, na realidade, o que eles defendem é que nós sejamos laboratório, né, de um conjunto de saídas que não acontecem nos outros países. E eu acho que aqui tem um outro cruzamento que é interessante. Eles defendem, em tese, um Estado mínimo, né, que na verdade não é mínimo, porque continua cobrando imposto no pão do pobre e do rico igual e não taxa as grandes fortunas, para ficar de novo nesse exemplo, ou não tributa lucros e dividendos. Defendem isso e, ao mesmo tempo, defendem um Estado máximo, tutelando as nossas vidas e os nossos corpos. Por quê? Porque a aliança que se dá no Brasil a partir de 2016 no golpe é uma aliança que é ultraconservadora, né? Do ponto de vista da economia, né, do ponto de vista dos hábitos e que tenta se vender como ultraliberal do ponto de vista do Estado. Agora, Manuela, no caso da intervenção do Estado, né, a gente teve um governo, que foi o governo Dilma Rousseff, que ele, segundo os críticos, usou e abusou dessa intervenção estatal, né? Teve vários empréstimos do BNDES, os campeões nacionais, inclusive o grupo JF, que a gente está vendo aí todo enrolado na justiça. E teve um governo antes da Dilma, que foi o governo do PT também e do Lula, que foi um governo que o mercado via como um governo mais pragmático, que teve algum tipo de intervenção, mas não no grau que houve no governo Dilma. Você diferenciaria as duas coisas? Adotaria um modelo mais dilmista ou mais lulista num governo seu, por exemplo? Acho que são momentos muito diferentes, os três momentos da história, né? Qual era o momento da economia nos governos Lula, né? Qual era o momento e que tamanho tinha a crise econômica no mundo nos governos Dilma e qual é o momento que nós viveremos, já vivemos e viveremos daqui para frente. Acho que o Brasil buscou, né, com todas as dificuldades nesses momentos, saídas criativas. Então, vê bem, o presidente Lula, né, conseguiu estabelecer traços
né, de uma política de desenvolvimento para o país bastante significativa no que diz respeito, por exemplo, ao diálogo e às vendas, ao estabelecimento de comércio a partir do diálogo, né, da política externa com outros países. Então quebra uma lógica comercial brasileira muito vinculada exclusivamente aos Estados Unidos, né? Então foi exitoso nisso. O governo da presidente Dilma já pega a crise muito mais severa e busca alternativas que o mundo vem buscando construir alternativas à crise. Não era tão simples. O que fazer? Né? Então, desonera determinadas indústrias, depois ela faz autocrítica com relação a isso. Agora, o que eu queria comentar com relação à tua pergunta, Fernanda, é o papel de mecanismos como o BNDES. Eu acho que a gente acaba jogando, a expressão popular é jogando a criança fora junto com a água, né? E tenta abstrair as ferramentas de fomento do Estado à indústria nacional. Então, para mim, qual é o papel central do BNDES e dos bancos públicos, né? É a garantia da retomada da indústria brasileira. O BNDES tem que ser o nosso parceiro na construção de uma indústria nacional que gere emprego de qualidade. Então, ele tem que ser, junto com o sistema de ensino superior público, por exemplo, e com outros mecanismos de inovação, aquele que garanta que as nossas empresas as nossas indústrias possam eventualmente explorar de forma sustentável as nossas riquezas da região amazônica. Eu te comentava que vim de Manaus, garantindo que a gente preserve a floresta em pé e, ao mesmo tempo, possa desenvolver a indústria de fármacos, a indústria da beleza, a indústria da saúde que pode vir dali. É isso que consiste um programa comunista em 2018? É por aí que passa? O que define um programa comunista para a presidência da República? O nosso programa hoje, o nosso programa da minha pré-candidatura é um projeto de desenvolvimento para o país. Como garantir que o Estado tem um papel condutor dos mecanismos de desenvolvimento em parceria com o setor produtivo nacional e que foque, né, o combate ao que significa o capital financeiro e a esses que se movimentam, ganham passando por dentro do Estado e que não geram empregos para o povo. Mas nesse seu programa, então, duas perguntas específicas. Empréstimos... Eu resolvi meu problema pegando a tua água, viu? Antes que eu estou com uma tosse alérgica chatérrima e eu preciso resolver o meu problema para seguir conversando com vocês. Não tinha percebido que você estava precisando de água. Duas perguntas específicas nesse programa, então. Você protegeria alguns setores nacionais com tarifas maiores para produtos importados concorrentes ou, alternativamente, uma política de conteúdo nacional, como foi tentada no governo Dilma? E dois, daria empréstimo subsidiado para esses setores que você acha que deveriam ser estimulados? Tarifa Todos os países desenvolvendo no mundo fazem isso, né? Todos. Né? Como é a postura do governo Trump, por exemplo, com relação ao seu setor de aviação? Né? É a de estabelecer esses mecanismos. Então, é preciso pensar nisso. Né? Qual é o país que não faz isso hoje, na vida real? Com as suas empresas e com as empresas estratégicas para o seu desenvolvimento da economia e que garantam a vida, né? O desenvolvimento que gera qualidade de vida e emprego de qualidade para o seu povo. Não há um desses países que os liberais brasileiros citem e gostem que não pratique essas medidas. E outro, né? Acho que nós precisam ser setores que estejam conectados com esse projeto de país. Então, eu, por exemplo, sou uma entusiasta do que representa a indústria 4.0 para o Brasil. Embora esse termo não seja um termo consensual, né, o termo indústria 4.0, mas na vida real, o que acontece? Né, nós temos a possibilidade de, simultaneamente com a indústria tradicional e pesada, que também é importante, do desenvolvimento da infraestrutura e etc. para o país, ao mesmo tempo investir em setores que agregam muito valor, só que tem relação com investimentos em ciência e tecnologia, por exemplo. Né? Então, eu acho que nós precisamos pensar em quais etapas nós podemos pular a partir do que representa a tecnologia para agregar valor à produção e gerar empregos. E nesse sentido, sim, acho que esses setores precisam ser incentivados, como ao fim e ao cabo no mundo inteiro acontece, nas outras nações que buscam, né, desenvolver projetos próprios de desenvolvimento. Queria fazer uma volta aqui, voltar para a política. Qual que é a sua interpretação, candidata, do gesto do Lula aqui naquelas horas que antecederam a prisão dele, ao levar a senhora e o Boulos para o lado dele no palanque, fazer todas aquelas falas que ele fez e não ter feito nada parecido com um quadro do PT que pudesse vir a substituí-lo, enfim, ter protagonismo na eleição diante da prisão dele? Qual que é a sua interpretação e qual que é o fruto, o que ele semeou ali? Como vai ser essa campanha com o Lula preso?
Eu acho que aqueles gestos, né, que a imprensa tratou como um esforço dele construir dois interlocutores, eles são muito mais simples do que as especulações que são feitas, né? Nós somos três pré-candidatos, éramos três ali, e ele criou um comando, né, político e operacional, e isso refletia no conjunto de imagens que a imprensa dispõe, para debater o que nós tínhamos em comum ali, que era o tema, né, de defendermos o seu direito de concorrer à presidência. Por que ele não pegou alguém do PT? Porque o candidato é ele. Né? Portanto, acho que ele se comportou como candidato de um partido que sabe que tem outros dois candidatos que não apoiam ele na corrida presidencial, mas que defendem que a Constituição Federal seja o que vale para todos os candidatos. Então, acho que foi um gesto natural de alguém que é pré-candidato e tem outros dois pré-candidatos que defendem a Constituição, as liberdades e garantias individuais, que era o que estava em debate. E qual que é a expectativa em relação à prisão dele? A senhora acha que ele vai ficar preso ao longo de todo esse processo? E como é que ele vai conseguir se colocar, influenciar o debate? Eu torço, né, e acredito que o presidente Lula deve concorrer nas eleições. Espero que o Supremo faça o debate sobre a ADC, que o nosso partido, meu partido, o PCdoB, entrou, né, patrocinou, garantindo a ele o direito de usufruir da liberdade e depois de registrar sua candidatura. Acho que esse é um debate muito importante, Thaís, porque cria-se uma espécie de divisão artificial na sociedade brasileira, como se só existissem os lulistas e eleitores deles, né, e os que defendem a autonomia do Poder Judiciário decidir sobre isso. Não é nada disso que está colocado. Né? Infelizmente, nós somos poucos a defender a Constituição de 88 e o conjunto de legislações que nós avançamos do ponto de vista penal e civil desde a Constituição. Como Infelizmente, assim, nós somos poucos. Nós somos apenas os de esquerda. Né? Apenas os dois pré-candidatos de esquerda. Mas eu creio que o nosso esforço deve ser o esforço de fazer a sociedade brasileira compreender, e hoje lá na universidade, na USP, no Largo de São Francisco, eu debatia isso, como essas questões não são relacionadas às eleições, do ponto de vista das candidaturas colocadas e do programa que nós defendemos, mas que deveria ser um debate anterior, né, sobre qual é o pacto democrático que nós estabelecemos no Brasil a partir de 88 e qual é o impacto concreto de nós acreditarmos que a saída para a crise econômica e política do Brasil podem não passar pelo cumprimento da Constituição. Mas Manuela, uma coisa que muita gente se pergunta é o seguinte: por que agora, neste momento, o seu partido e a esquerda defendem, por exemplo, que se mude a regra que foi estabelecida em 2016 para a prisão em segunda instância? Né? Existe um consenso quase no Brasil de que o problema do Brasil é que os poderosos, eles não têm medo de cadeia, ninguém vai preso, né? A gente viu o caso do Maluf, demorou 40 anos para ser preso e acabou preso por um período curto. Agora que o líder da esquerda está preso, a esquerda e o seu partido se movimentam para mudar uma regra que foi estabelecida pelos próprios ministros do STF em 2016, que seria a volta da não condenação pós-segunda instância. Você não acha que isso é um retrocesso? Não, defender isso especificamente para uma pessoa que está presa, que é do campo político de vocês? Eu não conheço ninguém que esteja defendendo isso só por causa do presidente Lula. Mas é o que parece. Por que não colocaram essa ADC? Uma frase famosa que diz que se a aparência fosse igual à essência, não precisava de ciência. Tá, mas a ADC ela veio depois do Lula. Então tá bom. Então não. Porque se eu puder falar, eu te respondo, Fernando. Primeiro, né, em 2016, mesmo ministros que mudaram de posição, e nós naquela ocasião já nos manifestávamos contrário a essa mudança, né? Então, porque uma parte dos brasileiros está preso sem sequer ser julgado. Então, nós temos problemas reais para enfrentar no que diz respeito ao Poder Judiciário. Como que uma parte expressiva dos presos brasileiros sequer foram levados a julgamento? Então, né, é certa a impressão, sobretudo de quem conhece o sistema penitenciário, de que os mais ricos não são presos, né? Qual é o problema? É como garantir velocidade de julgamentos, isso foi dito naquela noite no Supremo Tribunal Federal. Como garantir eficiência no sistema e no Poder Judiciário. Primeiro, o PCdoB em 2016 já se manifestava dessa maneira. Segundo, há um fato novo. Qual é o fato novo? Mesmo ministros que se manifestaram a favor da eventual prisão em segunda instância perceberam que isso deixou de ser eventual e passou a ser aplicado como regra de forma automática ao conjunto dos casos. Então, não é uma exceção que passa a ser avaliada, mas isso ter se tornado a regra jurídica do país. Eu, particularmente, acho até cômico, né, se não fosse tão trágico para o povo brasileiro, que os liberais
tenham sido basicamente abduzidos pelas ideias não democráticas e que abram mão de uma proteção que, ao fim e ao cabo, é a proteção para que o Estado não haja de forma autoritária e arbitrária sobre os cidadãos. O que é o artigo que prevê, em primeiro lugar, a presunção de inocência e depois o conjunto de garantias e liberdades individuais. É a construção do Constituinte para que o Estado não seja todo-poderoso e haja de forma arbitrária ao seu bel prazer contra qualquer réu. É por isso que a cara, né, o símbolo histórico da justiça é alguém de olhos vendados, para que se garanta a neutralidade do julgamento, né? Ou pelo menos o julgamento diante de fatos concretos, e depois para que a lei valha para todos iguais. Então não está valendo para todos igual. E todos percebem isso, né? Todos no Brasil percebem isso também, né? A senhora acha que, por exemplo, a Lava Jato ainda está muito concentrada no PT, apesar de o Aécio já ter se tornado réu, diversos PMDBistas presos, por exemplo, o Gedel, o Henrique Eduardo Alves? Eu acho que a gente sempre precisa pensar quem é importante, né? E eu não acredito. Primeiro, a Operação Lava Jato, ela tem um sentido inicial importantíssimo, que é o combate à corrupção no Brasil. Né? O combate à corrupção no Brasil deve se dar de forma estruturada a partir de um Estado que organize, como o presidente Lula organizou, uma Polícia Federal mais forte, investimentos, simbólico que ele esteja detido numa superintendência construída por ele. Porque isso demonstra justamente o investimento, porque política só no discurso, né? Não adianta, precisa de orçamento. Então, o investimento real feito para que a Polícia Federal fosse equipada. Então, uma Polícia Federal estruturada, os sistemas de transparência estruturados são aquilo que combate de forma permanente a corrupção e que devem continuar, enfim, existindo no Brasil. Agora, do ponto de vista real, não existe apenas, né, um mecanismo de controle à corrupção que seja a Operação Lava Jato. Quem é importante do PSDB está preso? Que esteja no game, né? Porque o Aécio é uma carta fora do baralho, então não está no jogo. O que aconteceu com o governador que renunciou ao seu mandato, Geraldo Alckmin, assim que renuncia? Então eu acho que existe um sistema que é composto por parte do Poder Judiciário que protege aos tucanos e isso está sendo evidenciado agora. Candidata, por conta dessas suas posições, suas declarações, o Alexandre Frota, por exemplo, postou outro dia que a senhora defendeu que se pegassem armas para, inclusive, entrar em guerra contra o juiz Sérgio Moro. Essa é uma característica que a eleição vai ter, a gente já está vendo que já está tendo, essa declaração, essa postagem não era verídica, né? Não procedia. Aliás, vocês ajudaram a esclarecer a não veracidade dela. Mas, ao mesmo tempo, a sua campanha, por ser de um partido pequeno, não vai ter tempo de TV, não vai ter uma exposição tão assim, irrigada pelo país. Então, vai depender bastante também das redes sociais. Como é que vai ser a sua campanha? Então, primeiro, eu acho que é sempre importante falar sobre fake news, né? Por quê? Porque o problema não é a notícia falsa. Né? Esse é um problema, não é um problema novo, né? É um problema, mas é um problema que sempre existiu em campanha. Existiam uns boatos. Vocês dois são muito jovens, cobrem eleição há pouco tempo, né? Mas eu, que já estou na minha 7ª eleição, lembro bem que faziam os adversários poderosos? Colocavam uma pessoa numa parada de ônibus a divulgar uma mentira, né? Então se estabelecia, fulano tem um filho fora do casamento, enfim, boatos que se inventavam. O problema da fake news na era digital é o volume de dinheiro usado sem contabilidade para divulgar notícias falsas, porque vocês, assim como eu, atuam nas redes sociais e vocês sabem que não existe um compartilhamento de uma mentira sem relevância, né? Porque sem veracidade, inclusive, que chegue a 10, 20, 30 mil compartilhamentos em segundos se não tiver investimento para isso. Seja o intelectual para produzir, seja os robôs para distribuir, seja um outro conjunto de ações. Então, o tema da fake news, ele é sobre o que é falso e veiculado, mas ele é, sobretudo, sobre o financiamento da indústria falsa, né, de notícias falsas que tenta destruir determinadas reputações. Então, acho que isso é algo, em primeiro lugar, que a gente tem que debater. Até quando foi anunciado o combate do Tribunal Superior Eleitoral sobre fake news. Esse é um trabalho da imprensa. Vocês vão lá, vocês, por exemplo, têm um mecanismo de vocês, isso é falso, isso é verdadeiro, contribuem muito. Né? O que nós temos que mirar, e eu
tenho falado de forma muito insistente sobre isso, é quem paga a conta. Eu quero saber quem paga a conta para existir dezenas de milhares de compartilhamentos sobre a ideia estapafúrdia de que eu pegaria em armas. Alguém paga, e esse alguém tem dinheiro. Então, esse é um tema que tem relação com o abuso de poder econômico nessas eleições, já que a internet está servindo como mecanismo de desconstrução e construção de candidaturas. A nossa candidatura vai ser construída como ela já vem sendo, né? Então, a gente usa as redes sociais de forma limpa, organizada, né? Modesta. A gente brinca que a minha comunicação é a campanha Glauber Rocha, porque a gente tem alguns celulares para filmar um monte de ideias sobre como transformar o Brasil e pouquíssimo recurso. Então, a gente faz, a gente edita, a juventude, sobretudo os bem mais novos que eu, inclusive, têm essa capacidade, editam os vídeos e isso facilita com que as nossas ideias cheguem a mais pessoas. Eu tenho viajado o Brasil todo. Qual o orçamento, né, que a senhora está trabalhando? A gente está trabalhando com uma vaquinha virtual para viabilizar as minhas viagens, inclusive. Então, nós usaremos parte do fundo partidário e outra parte dessa captação que nós já lançamos, inclusive, chama Manuela pelo Brasil, né, manupelobrasil.org.br, para financiar as viagens. Mas qual que é a expectativa? A nossa meta na vaquinha, por hora, é de 150 mil, que é para viabilizar. No global, a campanha, quanto vai custar? Nós estamos trabalhando mês a mês, né, porque tem relação com a nossa capacidade de captar. Né? E hoje, embora mesmo de forma muito simples, como eu viajo, que são nos aviões comerciais, de forma com uma equipe reduzida, mesmo isso custa. Então, a vaquinha tem nos ajudado a fazer isso. No final da semana passada, houve uma troca de comando no governo de Cuba, né? Que é um país que é uma experiência comunista no hemisfério ocidental. Eu queria a avaliação sua sobre o que você pensa do regime em Cuba, se você acha que é um modelo. E aproveitando também para falar da Venezuela, qual é a sua avaliação sobre a Venezuela, que a gente está vendo aí um caos econômico na Venezuela, que está trazendo milhares de pessoas, inclusive para as fronteiras do Brasil, o país parece que está desmilinguindo, né? Qual é a avaliação que a senhora tem dos dois países? Então, primeiro, tu usas uma palavra que é sempre boa da gente trabalhar em cima, porque diz muito sobre a política no mundo e no Brasil. Eu não tenho modelos. Né? Quem tem modelos e tenta copiar modelos são esses que olham os Estados Unidos e dizem aqui pode ser assim. Não, nós temos um povo único no mundo, extraordinário, né? E as nossas potencialidades, portanto, também serão únicas, como de todos os países que se desenvolveram. Então, eu sou radicalmente contra essa ideia de que o Brasil pode copiar um modelo de desenvolvimento de outro país. O nosso projeto de desenvolvimento tem que ser próprio, né? Nós precisamos aproveitar as potencialidades. Se eu puder chegar em Cuba e na Venezuela, eu sou candidata a presidente do Brasil. Eu respeito os caminhos de Cuba e da Venezuela e de todos os povos. A tradição da diplomacia brasileira é a de construção, te respondendo da Venezuela, da mediação dos conflitos para a paz. Nós passamos no último ano sob um comando de presidente que dá pitaco num país vizinho, né? Inclusive fomentando intervenção militar de outra região na nossa. Então, o Brasil precisa apostar nos mecanismos de diálogo da América do Sul, né, do nosso continente, para que se estabeleçam caminhos pacíficos. Né? O que eu quero na Venezuela? A paz. O que eu quero é que oposição e governo consigam sentar à mesa e buscar uma solução que respeite as regras e as normas que o povo da Venezuela... Mas você acha que o Maduro hoje está respeitando as regras na Venezuela? Eu acho que, como eu sou candidata a presidente do Brasil... Eu sei, mas eu estou... Fernando, né? Então, o que eu acho... É uma pergunta, você pode não responder. Eu vou ser presidente em 1º de janeiro de 2019. E como presidente do Brasil, eu apostarei na mediação de conflitos. Com relação aos imigrantes e refugiados que chegam ao Brasil, também é a nossa tradição o acolhimento ao conjunto dos povos. Né? Basta olhar nos nossos rostos. Né? Quem veio de cada lugar. Então, o Brasil também tem relação com isso, né? Com nós acolhermos e compreendermos que essas pessoas vêm buscando aqui, como sempre vieram. Por fim, né? Tu usaste um termo desmilinguindo, acho que foi o termo, pode ser? Eu não anotei. Eu acho que um PIB que cai quase 15%, o país está um pouco complicada a situação. Acho que está como outras regiões do mundo, né? Vejam qual é a situação recente da Síria, dos ataques que acontecem lá e da destruição. Mas a Síria está em guerra. E dos dramas dos refugiados que também tentam deixar aquele continente em busca de alternativa de vida. Com relação a Cuba, que acho que foi a outra parte da tua pergunta, eu também respeito o caminho que o povo cubano tem escolhido para si. Ele é diferente. Cuba enfrenta um bloqueio econômico há mais de 50 anos. Né? Então, abstrair
que a política é decorrência da economia é o que querem aqueles que a gente pense que o mercado é um Deus inquestionável. A política acontece também em decorrência da economia. E eu acho que sempre que nós falamos em Cuba, nós precisamos pensar por que as múltiplas decisões da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, não são cumpridas com relação aos temas econômicos e as dificuldades que o povo cubano enfrenta. Mas alguma coisa acontece na Venezuela que faz com que só por uma das fronteiras dela, que é com Roraima, entrem pelo menos 500 pessoas todos os dias, e isso já faz mais de um ano, 2 talvez, desde 2016. O que está acontecendo na Venezuela? Por isso, Thaís, que eu digo que nós precisamos buscar estabelecer caminhos para que exista paz na Venezuela e não a mera interferência agudizando o conflito como fazem hoje. Né? Qual é a posição, quando se questiona e se toma um dos únicos lados, se estabelece o quê? A agudização do conflito. Esse não é o caminho para o Brasil. Né? Nós precisamos voltar a ter protagonismo internacional, porque nós perdemos completo, né? Nós somos hoje um país colocado em segunda e terceira categoria, pela ausência do protagonismo do Brasil do ponto de vista externo. Vocês, aliás, noticiaram, junto com outro jornal aqui de São Paulo, o tema das mensagens trocadas pela internet e a rejeição da incorporação do Brasil, do detrimento do Brasil em relação à Argentina nos organismos multilaterais de economia. Né? Por que se dá isso? Se dá pela ausência total de protagonismo no nosso continente, inclusive buscando mediar conflitos. Muito bem, Manuela, nosso tempo chegou ao final. Quase morri por sede, mas deu certo. Foi rápido, mas foi com bastante conteúdo aqui. Eu quero agradecer mais Obrigada. uma vez a sua presença. Boa sorte na campanha. Obrigado, Thaís, e até uma próxima. Obrigado.